Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. É com muita alegria que estou aqui para, juntamente com os irmãos, aprender mais da Palavra de Deus. Eu confesso que prefiro o formato presencial, de nossas aulas, e imagino que a maioria dos irmãos também. Mas ainda assim, meu sentimento é de gratidão a Deus por nos proporcionar esse mecanismo de estarmos juntos em comunhão, ainda que separados, Então, o tema da nossa EBD de hoje é liberdade da igreja. Na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que temos autonomia, sob o senhorio de Cristo, para determinar quem são os nossos membros, nossa liderança, nossa organização da forma de culto, serviço à sociedade e ordenação ao ministério de quem nós consideramos estar apto para isso, Então, primeiro vejamos o que diz a Convenção Batista Brasileira. O Novo Testamento, o termo da igreja, é usado para designar o povo de Deus na sua totalidade ou só uma assembleia local. A igreja é uma comunidade fraterna das pessoas redimidas por Cristo Jesus, divinamente chamadas, divinamente criadas e feitas uma só debaixo do governo soberano de Deus. A igreja, como uma entidade local, é um organismo presidido pelo Espírito Santo. É uma fraternidade de crentes em Jesus Cristo, que se batizaram e voluntariamente se uniram para o culto, estudo, a disciplina mútua, o serviço e a propagação do Evangelho no local da igreja e até os confins da terra. A igreja, no sentido lato, é a comunidade fraterna de pessoas redimidas por Cristo e tornadas uma só na família de Deus. A igreja, no sentido local, é a companhia fraterna de crentes batizados voluntariamente unidos para o culto, desenvolvimento espiritual e serviço. Então, a gente pode observar que a palavra igreja aqui, ela tem dois sentidos. O sentido geográfico, como local de reunião de pessoas para prestar culto a Deus, e o sentido lato, de igreja universal sob o senhorio de Cristo. Vamos ver 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Em 1 Tessalonicenses 1, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 16, de 3 a 5, a gente tem: saudai Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. No sentido geográfico, a igreja local ela se reúne em carne e osso, em endereço concreto. É pensando em termos locais que os batistas falam da liberdade da igreja para exercer seu autogoverno, organizar seu estilo de culto e cumprir seu ministério de fazer discípulo.
né? Sendo autogovernável, cada igreja é livre para efetuar sua disciplina e regular suas ações. A disciplina é pelo relacionamento pessoal e tratada pela igreja. Vejamos em Mateus 18, de 15 a 7. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. A comunidade local é autônoma para tomar suas decisões, disciplinar, exortar, ensinar, orientar, assim como para afastar alguns de seus membros. Vamos ver 1 Coríntios 5,13, o que é que diz? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Aqui, Paulo diz que o iníquo deve ser tirado da comunidade local. Então, os problemas são tratados internamente, onde o indivíduo está inserido. É a igreja local quem trata dos seus assuntos, né? Então, é um assunto mais próximo, mais direto com aquela comunidade, né? E é a igreja local também quem testa os seus diáconos, e não um órgão externo à igreja. É ela quem os escolhe, né? Então, vamos ver 1 Timóteo 3, de 12 a 15, né? E Atos 6. Primeiro vamos ver 1 Timóteo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Vamos ver Atos 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Aqui fica claro a escolha de diáconos, né? A gente vê que a igreja local administrava sua vida. É o escolher dentre vós, né? Dentre vós. Então a igreja tomava suas decisões e escolhia pessoas para o trabalho local, né? Para a obra do Senhor. Assim como também escolhia pessoas para as viagens missionárias. Vamos ver Atos 15, 22. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles, né, e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos. Isto é uma consequência de que Deus, ao escolher missionários, falava à igreja, e não a uma junta ou a um colegiado.
Vamos ver Atos 13, 1 a 2. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então aqui a gente percebe bem, né? Que Deus, através do Espírito Santo, falava diretamente à igreja, falava diretamente àquela comunidade local, né? Aqueles crentes locais. Então, não era falava uma autoridade, né? Uma hierarquia, para que dali fosse levada aquela mensagem àquela igreja local. Não, né? Deus falava diretamente à igreja, né, através do Espírito Santo. Então, é um exemplo da autonomia. Mas essa autonomia local de que a gente está falando é prática de todas as denominações religiosas? Não, não é, irmãos. A gente sabe, né? Então, em sua maioria, as igrejas locais, elas são subordinadas a uma hierarquia. Exemplo, a Igreja Católica Romana, a Assembleia de Deus, a Presbiteriana e outras, né? Mas vamos agora ver o sentido lato de igreja. Vejamos alguns versículos. Vamos ler 1 Coríntios 12, 13. Todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeu, quer gentios, quer servo, quer livres. Efésios 4, de 4 a 5. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé. Mateus 16, 18. Edificarei a minha igreja. Né? Esse último versículo, palavra de Jesus. Edificarei a minha igreja. Então, esse sentido é o sentido que chamamos de igreja invisível, que é a comunidade fraterna de pessoas redimidas por Cristo e tornadas uma só na família de Deus. Então, irmãos, o corpo de Cristo não está restrito à denominação batista, nem começa ou termina na igreja local. O Novo Testamento é um exemplo disso. Através do conjunto de documentos dirigido, cada um na sua origem, a várias comunidades de fé em diferentes locais, com diferentes culturas e estilo de vida. Né? Então, ao tratar de problemas locais, de problemas específicos de cada comunidade, o apóstolo Paulo procurava manter-se focado em um aspecto central. Que aspecto era esse? A unidade da igreja sob o governo de Cristo, sob a soberania de Cristo. Né? Então, essa liberdade local, ela já era vivenciada na igreja primitiva. A forma congregacional de governo eclesiástico foi adotada pelos batistas por ser a mais coerente com a liberdade do indivíduo. Vejamos o que diz a Convenção Batista Brasileira. O princípio governante para uma igreja local é a soberania de Jesus Cristo. A autonomia da igreja tem como fundamento o fato de que Cristo está sempre presente
e é a cabeça da congregação do seu povo. A igreja, portanto, não pode sujeitar-se à autoridade de qualquer outra entidade religiosa. Sua autonomia, então, é válida somente quando exercida sob o domínio de Cristo. A democracia, o governo pela congregação, é forma certa somente à medida que, orientada pelo Espírito Santo, providencia e exige a participação consciente de cada um dos membros nas deliberações do trabalho da igreja. Nem a maioria, nem a minoria, tampouco a unanimidade reflete necessariamente a vontade divina. Então, uma igreja é um corpo autônomo sujeito unicamente a Cristo, sua cabeça. Seu governo democrático, no sentido próprio, reflete a igualdade e responsabilidade de todos os crentes sob a autoridade de Cristo. Então, na igreja local, a pessoa tem direito a ter voz na comunidade, onde todos os membros são considerados aptos para discernir a mente de Cristo. E o que é ter a mente de Cristo? Irmãos, ter a mente de Cristo é possuir a capacidade espiritual de discernir e compreender as coisas de Deus. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós. É Ele que nos traz a iluminação e a compreensão das verdades de Deus. Os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos devem estar em consonância com a vontade de Cristo. Então, nossa mente é transformada e moldada pelo Espírito Santo aos desejos do Senhor. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, o velho homem, a velha natureza, ela deve morrer. Somos nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Cristo habita em nós, né? Cristo habita em mim. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso está em Gálatas 2:20. Se cada um de nós compreender a vontade de Deus, haverá maior possibilidade de que nossas assembleias tomem decisões de forma coerente e pacífica. Os nossos interesses pessoais e as nossas inclinações egoístas não devem influenciar as nossas assembleias, mas a vontade de Deus deve sempre prevalecer apesar das nossas diferenças pessoais. Devemos respeitar o posicionamento do outro, devemos respeitar as opiniões alheias. Isso não é difícil, isso é prática, né? É amar ao vosso próprio como a ti mesmo. É praticar essa verdade, é praticar esse mandamento, né? Se eu quero respeito, eu tenho que respeitar, né? Então, eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que respeitar, mesmo que eu discorde da opinião dele, mas a opinião dele é importante, não só para ele si próprio, não só para a igreja, mas principalmente para Deus, principalmente para Cristo. Da mesma forma que a minha opinião tem um grau de importância e relevância para a igreja e para Cristo, a do meu irmão, da minha irmã, também tem essa importância. E eu tenho que respeitar isso, eu devo respeitar isso, né? Os batistas, historicamente, têm exaltado o valor do indivíduo, dando-lhe um lugar central no trabalho das igrejas e da denominação. O alto valor do indivíduo deve refletir-se nos serviços de culto, no trabalho evangelístico, nas obras missionárias, no ensino e treinamento da mordomia, em todo o programa de educação cristã. Os programas são justificados pelo que fazem pelos indivíduos, por eles influenciados.
Isso significa, entre outras coisas, que o indivíduo nunca deve ser usado como um meio, nunca deve ser manobrado nem tratado como mera estatística. Esse ideal exige, antes, que seja dada primordial consideração ao indivíduo, na sua liberdade moral, nas suas necessidades urgentes e no seu valor perante Cristo. De consideração primordial na vida e no trabalho de nossas igrejas é o indivíduo, com seu valor, suas necessidades, sua liberdade moral, seu poder potencial perante Cristo. Então, ninguém deve ser obrigado a concordar com qualquer opinião contra a sua vontade. Os batistas sempre se opuseram à perseguição religiosa. No entanto, esta liberdade não isenta o crente da responsabilidade com a palavra de Deus e da prestação de conta ao próprio Deus. Vejamos Romanos 14:5. Um faz diferença entre dia e noite, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Romanos 14:12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E em Tito 1:9. Retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sua doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, irmãos, tudo deve ser feito com coerência e em conformidade com a palavra de Deus. Devemos ter zelo com as coisas de Deus, com o que refletimos, com o nosso testemunho. É primordial que diminua eu e Cristo cresça. A forma congregacional não se trata de uma forma mais eficiente, mais confiável ou mais bíblica do que a forma episcopal presbiteriana. É mais uma coerência com a tradição das igrejas livres, que ressalta o privilégio e a responsabilidade do indivíduo, né? Então, nem bispo, nem pastor, nem líder civil, nem magistrado, nem qualquer corpo religioso ou convenção podem impor alguma coisa à igreja local. A autonomia da igreja local é uma característica da denominação batista e devem ser autônomas porque tem como principal característica a Bíblia como única fonte de fé e prática da vida cristã. E o nosso testemunho, o Novo Testamento não registra de maneira nenhuma igrejas sendo dependentes de uma ordem superior que dite os seus comportamentos, que padronize por meios externos suas características e comportamentos religiosos. Assim como as pessoas, as organizações também têm uma identidade, é importante que a identidade organizacional fique clara para todos os que fazem parte da mesma, a fim de que todas as ações sejam orientadas por um eixo condutor gerando unidade. Então, esta realidade ela pode ser também percebida nas denominações cristãs. É aquilo que nos une, que nos aproxima, que nos faz caminhar na mesma direção, no mesmo objetivo, no mesmo objetivo. Então, a nossa identidade são os nossos princípios e doutrinas. A Bíblia diz em João 17:21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. As igrejas batistas se organizam em convenções
em associações regionais, em convenções estaduais e em Convenção Batista Brasileira. Esta, por sua vez, a Convenção Batista Brasileira, é filiada à Aliança Batista Mundial. Estes órgãos se relacionam entre si cooperativamente e possuem a função de apoio e não de comando sobre a igreja local. Então, nenhuma destas instâncias possui direito de ingerência sobre a igreja local, preservando-se sempre a sua autonomia. No tocante à ética no relacionamento entre as igrejas e a questão da cooperação denominacional, algumas posturas são indispensáveis. São elas: solidariedade nos momentos de crise ou dificuldade, respeito às diferenças de costumes que não distorçam fundamentos bíblicos ou doutrinários, parceria em projetos de evangelização e missões ou de ação social, quando os resultados da atuação coletiva podem ser maiores do que em atividades isoladas. Convívio harmonioso das igrejas a partir do convívio harmonioso entre os pastores. Então, assim como as religiões não podem pedir paz entre as nações se não souberem viver em paz entre si, os pastores e líderes não podem esperar convívio harmonioso entre as igrejas se não cultivarem convívio harmonioso entre si, né? Então, esforços para evitar a mentalidade e o ambiente da concorrência ou da competição, a partir da consciência de que cada igreja possui características e qualidades distintas e peculiares, em áreas de atuação também peculiares e distintas, tal qual se dá também em ministérios pastorais e lideranças, com ênfases que reflitam a singularidade de cada líder e pastor. Transformação das pretensões de cooperação em atos concretos, a partir da cooperação financeira para fins comuns, considerando que a participação consciente e voluntária resulta de planejamentos relevantes e conscientes sobre lideranças lúcidas e coerentes em estruturas organizacionais modernas e eficazes nas instituições denominacionais. Então, é importante que as igrejas locais estejam ligadas a associações, convenções. Isso fortalece a denominação e devemos agir em parceria, não com hierarquia. Irmãos, cremos que a administração da igreja pertence à congregação local. A tentativa de exercer autoridade sobre a igreja local é incompatível com a nossa herança histórica, teológica e a nossa interpretação bíblica. Os batistas consideram como inalienável a liberdade de consciência, a plena liberdade de religião de todas as pessoas. O homem é livre para aceitar ou rejeitar a religião, escolher ou mudar sua crença, propagar e ensinar a verdade como a entenda, sempre respeitando direitos e convicções alheios, cultuar a Deus tanto a sós quanto publicamente, convidar outras pessoas a participarem nos cultos e outras atividades de sua religião, possuir propriedade e qualquer outros bens necessários à propagação de sua fé. Tal liberdade não é privilégio para ser concedido, rejeitado ou meramente tolerado, nem pelo Estado, nem por qualquer outro grupo religioso. É um direito outorgado por Deus. Cada pessoa é livre perante Deus em todas as questões de consciência e tem o direito de abraçar ou rejeitar a religião, bem como de testemunhar sua fé religiosa, respeitando os direitos dos outros. Amém? Obrigada a todos, recebam meu abraço e que Deus nos abençoe. Até mais.